Turminha, o que está acontecendo agora no Brasil inteiro é aquele período de promoção. E quem que não gosta, não é? Aquela plaquinha promoção, liquidação, 50% de desconto. Mas como a gente pode aproveitar melhor essa época, esse período de promoções? Quem participa conosco, ela que é fera, ela é escritora, é palestrante, é consultora de moda, imagem e etiqueta pessoal. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Ana Vaz, mais uma vez conosco. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui. Eu adoro vir. Obrigada. Ana, e promoção agrada a todo mundo, né? Com As certeza. Mulheres, principalmente, mas tem muito homem também que adora esse período do ano. Com certeza. Acho que todo mundo fica muito empolgado, né? E eu acho que é aí que mora o perigo, né? Às vezes acaba comprando algo que não necessariamente está precisando ou vai usar, né? Compra só pelo fato de estar barato. E aí não é um bom negócio, né? O bom negócio é quando você compra porque o preço está acessível para você, né? E porque você vai usar. Então, por exemplo, eu que estou muito no guarda-roupa das pessoas, vejo muitas vezes as pessoas estocadas e, assim, às vezes peças com a etiqueta, né? Mas por que você comprou? Porque estava barato, eu tinha dinheiro, estava na promoção, comprei, mas, ai, não uso. Então, o legal, o barato é aquilo que você usa bastante também. Uma dica na hora de fazer essa seleção, essa escolha, né? Porque às vezes é isso que você falou, vai muito por impulso, né? Então, de repente, nesse período do ano, a gente aproveitar e fazer aquela faxina no guarda-roupa, né? Aproveitar para tirar, de repente, aquela peça que tem uma mancha, às vezes tem um furinho, então você pode customizar, você pode doar, ou em alguns casos mesmo até, né, jogar fora. E aí você abre espaço para o novo. E na hora de escolher esses produtos novos da promoção, tem algumas regrinhas, algumas dicas para a gente, de repente, não comprar, né, uma peça que depois não usa, que depois fica lá guardada, e aí acaba perdendo dinheiro. Tem dica sim, Tati. Eu acho que, olha, o que você falou de fazer uma limpeza no guarda-roupa é muito legal. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos e eu faço isso, inclusive, no guarda-roupa deles. Enquanto eu estou fazendo, eu posso ir anotando o que está saindo, que são coisas importantes que eu vi que eu usei muito, ou que os meus filhos usaram muito. Né? Então, um tipo de perfil de tecido, ou de bermuda, ou de carro, alguma coisa que você vê que usa e que vale ser repetida, recomprada nessa promoção. Acho que isso é legal. Né? Aí, outras coisas é fazer uma lista, às vezes até de desejos. Então, por exemplo, peças que durante o ano são mais caras e que você não quer gastar tudo aquilo. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de peças de couro, que são peças caras. Eu normalmente compro na liquidação. Que aí você paga bem mais barato. Que aí eu pago bem mais barato. Então, eu me planejo e eu tenho a minha lista. Roupas de trabalho. A gente precisa. Às vezes eu vejo que as pessoas não deveriam, mas elas têm dó de comprar roupa para trabalhar. Mas, poxa, você passa 1/3 do seu dia vestido nessa roupa. Às vezes nem é muito o teu estilo e tal, mas tenta comprar um bom tecido, que tem um bom conforto térmico, um bom caimento, um bom corte. Então, você pode investir nesse período. Vai lá, eu preciso de calça social, preciso de camisa assim. E vai anotando. E às vezes assim, poxa, eu estou sentindo falta de uma calça cinza. Eu não tenho nenhuma calça cinza nesse modelo. Então, seja específico. E aproveita esse período de promoção para, de repente, buscar essas peças que você não tem no guarda-roupa. Exato. Né? As peças que vão durar muito tempo, que são atemporais. Então, desde os itens clássicos do guarda-roupa. Então, por exemplo, um blazer muito legal. Se você usa blazer, porque se você não usa, não adianta. Mas um bom jeans é um clássico do guarda-roupa. Não é uma peça clássica, mas é um clássico do guarda-roupa. Né? Então, você vai colocando utilidade para o que você vai comprar. Porque o que a gente vê é que as pessoas compram sem pensar no amanhã, né? Se eu vou usar, se eu não vou, tá barato, então vai. Às vezes achou bonito ali na hora e tá muito barato, aproveita. Lingerie, que é uma coisa que a gente usa o ano inteiro, precisa mesmo, então aproveita. Pijama, pode aproveitar essa época e já fazer ali o estoque do pijama. O estoque do pijama. Então, assim, acho que a promoção pode exercitar até a tua inteligência. Né? Você fazer compras realmente lúcidas, inteligentes e aproveitar o teu dinheiro. Eu prefiro comprar, mesmo em promoção, qualidade, ainda assim, do que quantidade. A não ser coisas que eu preciso, nossa, eu preciso repor o estoque de camiseta das crianças. Então vamos lá, eu vou comprar 10 para cada um. Estou comprando em quantidade. Né? Mas eu sou super criteriosa com peças, por exemplo, que eu vou usar ao longo do ano. Então, eu vou procurar o bom tecido, eu vou procurar, né, coisas que se encaixem no meu estilo. Então, às vezes
compensa comprar menos, mas peças que você tem certeza que vai usar, que são confortáveis, né? Então você vai ficar ali tranquilamente, vai passar o dia inteiro num trabalho, num passeio, do que de repente aproveitar o período de promoção, encher a sacola e aí boa parte vai ficar tudo lá no guarda-roupa e às vezes foi o que você comentou, né? Por estar sempre em contato com o guarda-roupa das pessoas, né? Esse tipo de serviço que você oferece, de consultoria de imagem, tudo, você percebe esse fato das pessoas às vezes nem tirarem etiqueta, né? Então você vê comprou por impulso e ficou ali, não usou. Ana, tem alguma dica também? Por exemplo, a gente sabe que às vezes tem algumas estratégias de marketing, né? Ou de lojista. Então coloca lá que os preços caíram, que abaixaram. E, na verdade, nem abaixaram tanto assim. Tem alguma dica nesse sentido? Até para a gente não cair, né, nesses golpes de falsas promoções e liquidações? Tem, tá? Será que aquele preço caiu mesmo? Então, ó, às vezes não caiu tanto, né? O que a gente vê hoje as lojas fazendo são percentuais variados, então às vezes está lá na vitrine até 50%, e aí a peça que você quer está com 20%, mas aí é uma questão de atenção. Outra, acho que o que você pode fazer é, se é uma peça que você já vem namorando, você já sabe o preço, então checa. Outra coisa, é novo, vou ver, esse preço tá bom mesmo? A gente tem hoje uma experiência chamada de experiência mediada de consumo. O que que é isso? Você com o seu celular na mão, não compra mais sozinho. Né? Você tecla lá na internet, você dá uma olhadinha ali, muitas vezes você consegue fazer isso e checar se aquele preço é real, na hora, no shopping, na loja mesmo. Então, e faz ali uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Então, eu acho que é importante você usar esse tipo de recurso se você tem. Se não, às vezes vale a pena dar uma olhadinha, passa em casa, né? Depois, ver se você quer comprar um item que é mais caro, faz a pesquisa. A gente está falando muito de roupa, acessório e tal, mas às vezes você quer comprar coisas para casa, né? E você fala, nossa, vai acabar amanhã. Não vai, a gente está num momento desacelerado de consumo, então as pessoas estão criteriosas, inclusive para comprar na promoção. Então dá para fazer a pesquisa sim. E agora nesse período também começam aquelas promoções que as pessoas passam, né, a madrugada toda em filas, de repente para adquirir um eletrodoméstico. Também nesse caso é importante ficar atento, né? Eu acho, Tati, eu acho porque a gente tem um varejo hoje extremamente abastecido, então primeiro, ele é grande, ele tem várias redes diferentes, vários tamanhos de varejistas e todo mundo com um bom abastecimento. Então, é provável sim que a gente encontre diferenças grandes de preço de um produto para o outro, né? Às vezes até produto de beleza. Então, eu fui comprar o meu creminho da noite. Poxa, tinha 15% de diferença de uma farmácia para outra com 30 metros de distância entre elas. Nossa, e 30% é uma tremenda diferença, principalmente se você for, né, 30% no creminho, mais 15% no shampoo, de repente num outro produto, e a hora que você vê no final das contas, a pesquisa, né, é fundamental. É importante. Pechinchar. A gente está começando esse período de liquidação e esse seria mesmo o momento de fazer essas compras certas, Ana, porque às vezes as pessoas também deixam um pouco mais para o final do período da liquidação, né? Pode pensar assim, Tati, mas aí naquele finalzinho da liquidação, aí que a loja quer mesmo, né, de repente se livrar dos produtos e abaixa ainda mais o preço. Por esse lado, acaba sendo vantajoso, mas por outro lado, de repente, especialmente peças de vestuário, você pode não encontrar o seu tamanho ou a cor que você quer, né? Eu acho que o começo da liquidação, às vezes você não pega descontos tão grandes, mas você pega bons descontos para a tua numeração, né? Às vezes para aqueles itens que você deseja. De repente, os mais importantes da sua lista. Coisas que são secundárias, talvez valha a pena você deixar assim mais para o final. Então, são as oportunidades. E aí, a gente tem que lembrar também que a gente está no momento que está gerenciando aí uma série de despesas agora em janeiro. E você pode ter certeza que até fevereiro vai ter gente promocionando, porque todo ano esse é o calendário, né? Até fevereiro, às vezes no começo de março, ainda tem um restinho de estoque. Então, é interessante, de repente, compra o que você coloca como mais importante agora do começo para o meio e o resto do meio para o final. Né? Eu acho que tem coisas para o final que podem ser interessantes, que são assim, aqueles itens, sobrou seu orçamento, você não vai comprometer seu orçamento com nada, mas aqueles supérfluos, por exemplo, eu adoraria experimentar um item que tem franja, mas eu não tive coragem até agora de comprar uma roupa ou um acessório com franja. Então eu vou lá, eu vi naquela loja de calçados que tem uma sandália maravilhosa com franja com 70% de desconto. Esse é o momento de correr o risco.
Entendi. Então, De repente, uma peça que você está namorando, está ali na dúvida se usa, se vai se adaptar ou não. Mas aí, naquele finzinho da promoção, um super desconto. Vale e aí a você pena. pode se encorajar, de repente, a dar aquele tchan no visual. Adorei. Ana, para a gente finalizar, você até com essa experiência, né, em relação à etiqueta, tanto a etiqueta à mesa, ou mesmo na maneira de se portar numa entrevista de trabalho, quando a gente for presentear, pode ou não pode presentear com peça de liquidação? Olha, Tati, tem gente que vai se incomodar de saber que recebeu uma peça de promoção. Acho que quando a gente presenteia, é extremamente importante você entender um pouco do outro, né? O que ele gosta, o que ele dá valor, o que ele não dá. E entender qual é o teu grau de intimidade. Então, por exemplo, se eu der uma peça de promoção para minha irmã, ela não vai se incomodar, né? Mas aí eu fui lá, eu não comprei para dar para ela porque tá barato. Eu comprei e falei assim, nossa, olha, isso aqui é a cara da minha irmã. Ela vai amar. Ela vai amar. Se tiver que trocar, ela vai trocar. E ela não se incomodaria. Ah, mas de repente eu tenho uma outra amiga que tem um outro perfil, que se ela foi na loja, ela sabe que aquela peça está em promoção, talvez ela se incomode. Então aí não tem uma regra. Eu acho que é você Essa ler análise. um pouco. Você lê um pouco o outro. Perfeito. Adorei. Ana Vaz participando conosco mais uma vez. Ela que é escritora, palestrante, ela que é professora e consultora de moda, imagem, etiqueta. Mais uma vez, muito obrigada. Viu? É sempre agradeço. um prazer enorme tê-la aqui conosco. A gente sempre aproveita as suas dicas. Prazer é E meu. quero te ver muito nesse ano que está só começando. Vamos. 2015 maravilhoso para você, Pra viu, nós, Ana? Tati, Para muito toda obrigada. a família. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui. Obrigada. E adorei ver os meninos, viu? Obrigada. Eles Hoje eram a na Ana, minha barriga. período de férias, aí veio a filha e o filhinho também, que já estão quase maiores que a apresentadora, e tá aqui hoje os dois conhecendo a emissora. Adorei a presença de vocês, viu, meninada? Voltem sempre quando puder. Tá autorizado. Fala pra mamãe que a Tati já deixou, tá bom? Turminha, eu vou fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com mais atrações. Continue conosco que ainda hoje tem mais dicas de saúde e ainda hoje tem muito passo a passo de artesanato, vocês vão adorar. Até daqui a pouco.